Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Momento Doutrina Espírita de A a Z. Meu nome é Patrícia Bono e você está no canal Horizonte Espiritual. Vamos então dar início hoje ao nosso estudo da doutrina espírita de A a Z. Nós vamos começar falando um pouquinho da história. Por que falar da história? Então, o canal Horizonte Espiritual é um canal de história? Não. O canal Horizonte Espiritual é um canal de estudo da doutrina espírita. Acontece que o advento, da doutrina espírita não é ao acaso, né? Ela não surgiu assim do nada. Então, teve todo um contexto, um encadeamento que foi propiciando a oportunidade, aquele momento certo do advento dessa doutrina. Então, por isso que nós temos aqui no livro A Caminho da Luz, o livro A Caminho da Luz, um livro maravilhoso, que nos traz muitos ensinamentos. É um livro pequeno, né? Relativamente pequeno, mas nos traz muitos ensinamentos. É psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, pelo espírito de Emmanuel. Então, Emmanuel vai nos guiar nessa viagem ao tempo que vamos fazer agora para o nosso entendimento. Então, Emmanuel vai nos levar lá para o século XVIII. Esse século XVIII, então, teve acontecimentos nesse século que repercutiram na humanidade dali em diante. Então, grandes mudanças. Então, nós temos no século XVIII, começando com a Revolução Industrial, que teve início em 1760. Então, essa Revolução Industrial que aconteceu, ocorreu lá na Inglaterra, ela trouxe mudanças, que não ficaram só naquele país, não ficaram ali adstrito àquele país. Mudanças que o mundo sentiu, que o mundo percebeu. E essa Revolução Industrial, ela foi uma alavanca para o progresso, através de maquinários, através de equipamentos mais sofisticados, tudo teve um progresso em decorrência dessa Revolução Industrial. Então, a urbanização, a propriedade rural, a comunicação de curta e longa distância, tudo teve um progresso, com essa revolução industrial. Mas, também, por outro lado, devido à condição moral, da humanidade, de sermos ainda esses espíritos inferiores, no sentido da nossa moralidade, da ética, do nosso entendimento mesmo, Essa é a nossa condição. Então, devido a isso, claro que muitas distorções, que muitas exploração, Claro que isso também veio junto com esse crescimento todo e esse progresso. Então, a classe trabalhadora, ela foi muito explorada. A classe trabalhadora foi muito explorada e trabalhava sob condições totalmente sem higiene, sem condições adequadas, sem o cuidado da saúde, da proteção, Então, realmente, esses malefícios ocorreram, também com essa revolução. Mas dentro desse contexto todo, foram décadas, dessa Revolução Industrial, mas dentro desse contexto todo, reencarnaram então aqui no nosso planeta espíritos já um tanto quanto alguns mais elevados, mas já com inteligência, já com um entendimento diferente, voltados então à ciência e à filosofia. Voltados à ciência e à filosofia. Então, esses espíritos, eles reencarnaram
principalmente na França. E trouxeram com eles uma ideia, né, ou várias ideias, melhor dizendo, revolucionárias. Ideias de liberdade, ideias de justiça, né? E como diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz ideias de justiça e princípios do direito divino. Então, eles estavam sendo porta-voz, né, dessa justiça divina, para realmente ativar na humanidade uma percepção diferente, um pensar diferente, né? Então, eram ideias realmente renovadoras. E ainda Emmanuel segue dizendo que essas ideias, esses princípios do direito divino, né, em nome do qual se cometiam ainda muitas barbaridades. E até hoje vemos, né, barbaridades sendo cometidas em nome de Deus. Mas esses espíritos, dentre todos eles, nós podemos citar Voltaire, Montesquieu, Kennedy, Diderot, né, todos eles, com essas ideias revolucionárias, eles então construíram, né, organizaram as suas ideias na enciclopédia. Então são os enciclopedistas. E essas ideias, esses pensamentos, eles repercutiram, não ficaram só também na França, né? Eles repercutiram no mundo todo, no mundo todo, inclusive também na América do Norte. Essas ideias revolucionárias facilitaram, assim, também ajudaram, né, nas ideias da Revolução, lá das 13 colônias, em 1776, em 4 de julho, né, de 1776. Então, essas ideias foram fomentando, né, aquelas mentes que já estavam começando a pensar diferente, exigindo novas condutas, né, então influenciou o mundo como um todo. E essa independência americana, lá em 1776, acendeu o que? O ânimo dos franceses. Porque a França vivia uma época muito difícil, muito difícil. Então, com o reinado de Luís XV, muitos abusos estavam acontecendo, muitas injustiças, tá? O povo, o proletariado, o da lavoura, eles viviam em condições de miséria absoluta. Pagavam impostos em números muito altos, né? Sendo que, um detalhe, o clero e a nobreza estavam isentos destes impostos. Então sobrava para quem mesmo? Né? Para a classe trabalhadora. E eles viviam praticamente na miséria, não estavam mais suportando aquela situação. Então, junto com tudo isso, com essa situação difícil, penosa, com essas ideias revolucionárias aí permeando o mundo, né, já com a independência ali das 13 colônias, então formando ali os Estados Unidos da América, tudo isso fomentou, né, na mente, no desejo dos franceses algo diferente também. E essas ideias, é claro, que iam encontrar ali um campo amplo, né, para atuação. Então, com tudo isso, tá, aconteceu e teve início, então, a Revolução Francesa com a queda da Bastilha em 1789. 1789. Então, vejamos, 13 anos ainda de diferença lá da independência, né, das 13 colônias da América do Norte para a Revolução Francesa. Então as coisas acontecem, as ideias vão surgindo, vão criando força, né? E as coisas acontecem ao longo do tempo, né? Não é de imediato. Mas sim, essas ideias revolucionárias aí desses pensadores, né, que reencarnaram no planeta, ela fez, é claro, toda a diferença também, né? Auxiliou para esse processo aí da Revolução. Bom, então após essa Revolução, com a queda da Bastilha em 1789, Revolução Francesa, então após essa Revolução, com o tempo,
surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, aqui é o nome, realmente, né, da declaração. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O homem subentende aqui, óbvio, as pessoas, né? Todas as pessoas, mas o nome era realmente assim. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E essa declaração, então, ela trouxe uma série de reformas, reformas sociais, reformas políticas, né? Mas, como aconteceu na Revolução Industrial na Inglaterra, na Revolução Francesa, também pela fragilidade, né, moral da humanidade, do homem ali, né, por seus defeitos ainda, também ocorreram, obviamente, muitos malefícios, muitas distorções, né, não foi tudo tão agradável e bom, né, como deveria ter sido, mas é questão mesmo do tempo da humanidade e de como, dos espíritos que habitam aqui este planeta, né, somos nós. Então, realmente teve também as suas injustiças, suas violências, seus malefícios, né, também trouxe. Então, outros países começaram, vendo tudo isso, outros países começaram a combater a Revolução Francesa, por conta desses malefícios, né? E um deles foi, obviamente, também a Inglaterra. Então aconteceram muitas mortes, prisões, muitos sofrimentos, né? Que realmente pela condição da humanidade, né? Após 6 anos, em 1795, há uma trégua de paz. Mas a França ainda estava sob um perigo de invasão e de uma ruptura. Nesse momento, então, ocorre a reencarnação de um espírito que tinha uma grande missão, uma missão de união daquele povo, que foi Napoleão Bonaparte, né? Então ele tinha, sim, uma missão grande e bonita, né, para a humanidade, principalmente para aquele povo, né, para ele fazer aquela união que a França estava em ruptura. Mas também sabemos que pela vaidade, pela ambição, pelo orgulho, né, do espírito inferior, ele se perdeu na missão e perdeu essa oportunidade, né, de ser esse missionário que a espiritualidade, né, que Jesus esperava, né, de sua atitude. Então aqui nós temos no Caminho da Luz, o livro Caminho da Luz, eu vou ler para vocês o que Emmanuel nos fala sobre Napoleão Bonaparte. As atividades, né, de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Então, mesmo lá na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, o ideal era bom, né, de início. O ideal era aquele generoso e bom, mas devido à fraqueza moral, né, da humanidade, daqueles que coordenavam, muitos malefícios ocorreram. E de Napoleão também. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do bem e do mal. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento de sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito. Mas difundiam-se a pilhagem e o insulto, a sagrada emancipação dos outros, com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Então, ao mesmo tempo que ele estava fazendo algo que era dentro da sua missão e bom, né? Ele estava se perdendo em outros tantos movimentos, subjugando outros povos, maltratando, cometendo injustiças. Isso com certeza não estava ali definido na sua missão, né? Sua fronte de soldado pode ficar laureada,
para o mundo de tradições gloriosas. E verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Então, Emmanuel quer dizer assim, que para o mundo ele pode então ter aquela fronte laudeada, né, de vitória, daquele comandante do exército, né, o conquistador e tal, mas não era essa a missão dele. Né? Então, ele foi traído por suas próprias forças, né, pelo seu próprio sentimento aí de orgulho, de vaidade, de ambição. Então, seguindo aqui, como Emmanuel nos diz, então a ação de Bonaparte fugiu à sua missão, né? E o mundo espiritual e Jesus, que nós não estamos desprotegidos em nenhum momento, nós não estamos sozinhos também em nenhum momento. Então Jesus, que é o governador do nosso planeta, né? De olho em tudo aqui, cuidando do planeta, cuidando de todos nós. Então, nesse momento, com tudo isso que aconteceu, com a humanidade se fortalecendo em conhecimento, né, em progresso de um lado, embora injustiças, né, ainda de outro, aproximava-se o tempo em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador prometido. Que Jesus, né, prometeu, quando esteve aqui encarnado entre nós, que no momento em que a humanidade estivesse pronta, estivesse em condições de um maior entendimento, não são palavras de Jesus, né? É isso que eu estou dizendo, mas é isso que Jesus quis dizer. No momento em que a humanidade estivesse preparada para receber um pouco mais de ensinamento, ele pediria ao Pai que enviasse um outro consolador, que com ele, né, continuaria o consolo do mundo, da humanidade. E esse Consolador traria, então, novos, mais profundos ensinamentos, né? Por quê? Porque a humanidade, veja bem, com todas essas ideias revolucionárias de liberdade e justiça, com todo o progresso, né, da humanidade, que ainda viria, ainda mais para frente, estaria então preparada para receber esse Consolador prometido com esses novos ensinamentos e relembrando aquilo que Jesus já nos tinha ensinado, né? Que a humanidade acaba que vai se esquecendo, né, dos ensinamentos do Cristo. Então, 2 meses antes de Bonaparte consagrar-se imperador lá na igreja de Notre Dame, né? E detalhe, ele obriga o Papa Pio VIII, ele obriga o Papa Pio VIII a consagrá-lo imperador. Olha a vaidade desse espírito, né? O orgulho, a ambição desse espírito. Ele obriga o Papa a consagrá-lo imperador na igreja de Notre Dame. Então, 2 meses antes disso acontecer, nascia em 3 de outubro de 1804 aquele que seria, como missionário, o codificador da doutrina espírita. Então, aqui nós já estamos adentrando no século XIX, né? Nos idos ali de 1800. Allan Kardec nasceu em 1804. Então, nós já estamos, então, inseridos no século XIX. E o século XIX foi um período, nos diz Emmanuel, né, e também na história nós sabemos, né, um período de grande ascensão do conhecimento técnico. Grande ascensão. Então, diversas áreas do conhecimento tiveram ainda mais um boom, mais um progresso, né, tanto a parte científica também, tanto que o termo cientista foi cunhado dentro desse século, tá? Então, muitas áreas do conhecimento, de arquitetura, urbanismo, escolas politécnicas, sociedades científicas, grandes gênios, né, aqui encarnados no mundo, trazendo novas ideias, né, novos ensinamentos, novas descobertas. Então, foi conhecido assim como o século do saber, do conhecimento
técnico. Então, nesse momento, conforme as décadas, né, desse século XIX, com mais esse fomento do progresso, a humanidade estava preparada para receber então esse Consolador prometido. E também influenciada por tantas mudanças, né, políticas, urbanísticas, da ciência, enfim, de tudo. Influenciada por todas essas mudanças, também a política, a sociologia, né, a filosofia surgindo, então tudo isso teve uma grande mudança, né, para a humanidade, né. Então, após essas revoluções, muitas reformas aconteceram, e principalmente na França. Muitas reformas aconteceram na França, políticas sociais e tantas outras, né? Então, nós temos aqui, Emmanuel nos traz algumas mudanças significativas deste período. Primeiro, igualdade dos cidadãos perante a lei, conquistas políticas e sociais, a igreja, que era acostumada a impor os seus dogmas por arbitrariedade, né, passou então a reconhecer a limitação dos seus poderes, e algo também muito importante que foi inserido ali naquela sociedade, a liberdade de culto. Tá? Então, algumas mudanças, né, que aconteceram ali no mundo, mas principalmente na França, Emmanuel nos diz. Então, eu vou ler mais um trechinho aqui do livro A Caminho da Luz, e é um livro muito especial, eu recomendo a leitura de quem quiser se aprofundar, né, nesse estudo, que é muito interessante. Então, nos diz Emmanuel assim: o século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para reformas úteis e preciosas. Tá? Então, aquelas reformas todas que aconteceram, né? As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Então, como nos diz Herculano Pires no livro O Espírito e o Tempo, ele nos diz que o advento, né, da doutrina espírita foi um movimento, uma invasão organizada. Como nos diz Emmanuel, Luiz Kardec não estava sozinho, ele estava com uma pleiade de espíritos, tanto ainda no plano espiritual, né, que são os espíritos que auxiliaram na codificação, como encarnados, auxiliando Allan Kardec também neste processo, que foi um trabalho difícil, custoso, que demandou tempo, né? Então, a humanidade nesse momento, por toda essa mudança de pensamento, mudança de rumo, né, mudança de ideologias também, políticas sociais, progresso, tudo isso fez com que a humanidade então estivesse preparada para o advento da doutrina espírita. Então vamos lá. O advento da doutrina espírita aconteceu no dia 18 de abril de 1857, quando aconteceu a publicação de O Livro dos Espíritos, lá em Paris, por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido codificador Allan Kardec. Então, nós vamos ler aqui mais um trechinho do livro Missionários da Luz. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença. A religião estava passando
por descrença mesmo, né? Por conta dessas arbitrariedades, desses enganos, né? Desses equívocos que eram levados à humanidade, né? Que a humanidade tinha que seguir e sem refletir. Então, era um momento difícil nesse sentido também. Então, vamos continuar. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. E aqui vamos deixar assim, com bastante entendimento, que Emmanuel não está querendo dizer apenas, não é só a doutrina espírita, né? Doutrina espírita. Ele está falando dessa ligação com Deus, porque religião é religare, né? É nos ligar ao nosso Criador. E isso estava se desfazendo na humanidade. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, né, das terras americanas, como partira igualmente dela a consolidação das conquistas democráticas. Então, veja bem, partiu, primeiro vamos pensar assim, partiu dela, que das plagas, né, das terras americanas, lá da América do Norte, a consolidação da democracia. Por quê? Com a libertação, com a emancipação das 13 colônias. Tá? E por que também surgiu ali essa primeira manifestação, vamos dizer assim, como Emmanuel nos diz, as primeiras manifestações tangíveis do plano espiritual, tá? Tangíveis. Ele cita Hydesville, porque foi em 1848, aquele caso das irmãs Fox, né, que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar então o link para vocês assistirem, tá? Que é a história muito interessante, e foi a partir daquele momento que foi uma primeira manifestação tangível. Então, o que ele quer dizer com isso? Que as manifestações espirituais sempre aconteceram na humanidade, em todos os cantos do mundo, sempre aconteceram, mas como foi aquela invasão organizada, né, foi uma situação em que realmente o mundo se deu conta, fez com que as pessoas pensassem, fez com que os cientistas, os pesquisadores, tentassem entender tudo aquilo que estava acontecendo. Então, começaram as sociedades para pesquisa, né, psicológica daquelas meninas, das médiuns, de como estava acontecendo, dos fenômenos, né? Então foi realmente aquela alavanca, né, que sacudiu ali naquele momento grande parte, né, do mundo, né, para que então tudo fosse se encadeando até chegar o momento da chamada, né, daquele missionário Allan Kardec, ou para que ele voltasse os olhos a tudo isso que estava acontecendo e então fosse o codificador da doutrina espírita. Também tem um vídeo no canal falando sobre esse processo de Kardec. Também vou deixar o link aqui para vocês, que daí faz bem essa junção, né, do que estamos falando, para um melhor entendimento. Então, este livro A Caminho da Luz, que eu indico, né, a leitura para vocês, nos traz essas informações importantes para que a gente entenda o contexto da humanidade até que foi chegado o momento, né, desse advento da doutrina espírita. Então, tudo faz parte de um encadeamento de ações, que mesmo não saindo tudo da melhor maneira, nós vimos, né, ali os malefícios pelas vaidades humanas, as injustiças, né, a queda de um missionário, né, nós vimos tudo isso aqui. Mas independente de tudo isso, porque isso era muito fácil de acontecer devido à nossa condição, né, de inferioridade ainda. E, obviamente, não era diferente naqueles séculos, né? Então, tudo isso foi se encadeando, mesmo assim coisas boas aconteceram para que formasse essa base mais sólida, para que então a humanidade ficasse
um pouco mais preparada para receber esse Consolador prometido. Então, meus amigos, aqui foi a nosso primeiro vídeo, né? Foi essa abertura, essa entrada ali, através da história, essa viagem que Emmanuel nos levou, né? Nos guiou para essa viagem, para que a gente compreendesse um pouquinho mais as condições da humanidade, né? Até esse momento crucial, tá bom? Então, nós vamos seguindo. Na quinta-feira que vem nós teremos, então, nossa segunda parte de estudo. E comentem o que vocês acharam, alguma dúvida que vocês tiveram, também se eu tiver condições de responder, né? Mas também, se não tiver, eu vou procurar, né? Vou procurar estudar e pesquisar para trazer a resposta para vocês. E eu aguardo, então, vocês no nosso próximo encontro. Agradeço a presença de vocês aqui, o interesse, né, pelo nosso canal, pelo estudo da doutrina espírita, que é consoladora, né, que nos traz grandes revelações, nos traz paz, né, e nos alerta em relação à nossa responsabilidade, o que é maravilhoso para nós. Então, eu agradeço, meus amigos, a presença de todos vocês e até o nosso próximo encontro, neste momento tão gostoso, né, de doutrina espírita de A a Z. Até mais!